Fala aí galera, eu sou o T e, afinal de contas, temos um metagame, um formato aberto? Interrogação. E meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês sobre as primeiras impressões, sobre as impressões iniciais do último ICS que rolou nesse fim de semana, né? O ICS Guayaquil, que teve incríveis 350 jogadores. Pois é, então não temos realmente problema de êxodo com questão de quantidade de jogadores jogando os torneios, hein? Foi o furacão que fez as galera não ir jogar o torneio, hein? Enfim, hoje vamos debater um pouquinho sobre por que nós tivemos resultados interessantes, né? Como vocês já bem sabem, vemos sendo impactados por tudo da coleção de rota que foi lançada. E principalmente o desgraçado do Multi-Army Force. Eu tenho uma caralhada de vídeo aqui em cima que vocês podem me acompanhar falando sobre. E aí a gente tem toda a avaliação de a engine que é boa versus o Force e não que tudo tem que ser feito pensado só sobre isso, mas ele é tão impactante a ponto de você se fuder por não pensar sobre isso, entende? Então ele é realmente bem impactante. Mas, ainda assim, isso coloca dinâmicas interessantes no formato. E a conclusão em que a gente chega é que o formato pós-Force é realmente bem melhor do que era sem ele. Principalmente porque sem ele nós tínhamos Yubel no topo do meta, e um meta com o Yubel no topo não tem como ser um meta bom, pelo menos não nos moldes atuais. Então, vamos tentar debater um pouquinho, porque o assunto é esse, amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela eu vou ter que entrar na Yu-Gi-Oh! Pro Deck, né? Pra gente poder dar uma acompanhadinha aqui. Infelizmente, ainda não tem decklist sobre, né, cara? Eu espero que a música não esteja muito alta. Mas aqui, pelo menos na Yu-Gi-Oh! Pro Deck, eu não vi muitas decklists. Eu fui nas páginas do Facebook, da Carlon Store e tal, que é onde eu olho, basicamente. Se tiver a decklist em algum lugar, perdão, eu não vi. Talvez, tendo questões relevantes pra gente poder comentar sobre, eu posso falar individualmente sobre as decklists. Inclusive, eu fiz esse vídeo aqui em cima, comentando um pouco sobre como o Yubel é o deck mais importante do formato. Por quê? Não só o Yubel em si, né? Mas decks como o Yubel. Porque o fato deles estarem o tempo todo na espreita, na porta, pode fazer com que, na verdade, os decks bons, moldados para serem bons contra o Force, por exemplo, o fato deles virem crescendo absurdamente faz com que o Force tenha uma efetividade menor, o que faria com que possivelmente em algum momento você tirasse ele, pelo menos do main deck. E quando esse tipo de coisa acontecesse, decks que são fracos para o Force acabam subindo, né? E isso dá uma girada no metagame. É uma possibilidade, não tô dizendo que é o que aconteceu ou o que iria acontecer, mas certamente é uma possibilidade. O contra-argumento contra isso, que se você usar eu até acho que faz sentido, é que apesar desses decks que jogam bem pra cima do Force, eles também são decks que se eles fizerem a mesa é difícil de perder. Então, assim, tem algumas questões, né, cara? Por exemplo, o Fire King fazendo uma mesa full power é difícil pra caralho de você quebrar, né? Se ele faz uma mesa full, mano, tá foda. Mas se ele faz uma mesa tomando ali umas duas hand traps, por exemplo, que mesmo que não tenha um Force, dá pra quebrar. Mas é que depende do deck, né? Enfim, o ponto é, certamente dá pra jogar muito melhor contra esses decks do que contra um Yubel, certo? Muito melhor. Dá pra jogar muito melhor contra o Fire King com Azamina e Snake. O Snake com Azamina, por exemplo, dá pra jogar muito melhor contra eles do que contra o Yubel. Mesmo que não tenha Force na equação, o fato do Force existir faz com que as pessoas desistam de jogar de Yubel, por exemplo, o que faz com que tenhamos embates e decks com estrutura melhor pro jogo. Por mais, enfim, tem um monte de questões complexas que pode fazer com que realmente na prática não seja exatamente o melhor jogador ganhando o melhor jogador, como por exemplo ela no começo do formato com o Fire King, né, que em determinado momento a gente chegou num estágio em que as decklists estavam estabelecidas e aí você faltava um pouco skill, né, porque todo mundo tava no nível parecido com o deck e basicamente só importava as hand traps que você estava dando, e aí essas hand traps tem que ser compradas, vira uma questão de comprar as cartas, mostrar e tá aí, mano, eu tenho essas hand traps, você passa por cima? Sim, então você ganhou. Ou passa por cima? Não, então eu ganhei. Esse tipo de coisa, tá ligado? Então, o Yu-Gi-Oh! É muito complexo, cara. A gente precisa ir analisando caso a caso. Mas aqui, certamente, tem uma melhoria do formato. E o comportamento dos decks que toparam aqui não foi comportamento de decks com os decks que são absurdamente ruins contra o Force subindo. Eu não vejo a decklist da galera aqui, tá? Infelizmente não tem a decklist pra gente poder dar uma olhada em como que tá a decklist do pessoal. Porque assim, é um argumento muito bom no sentido de que o Force é uma carta por si só que não é pra ser usada no main deck. Ela é uma carta orientada a ser segundo, 100%. Porque indo primeiro, não dá pra usar o Force. Então,
eu vou ter cartas a menos, saca? O Yu-Gi-Oh! Tá rápido o suficiente a ponto de eu não ter o luxo de ter uma carta a menos na minha mão inicial, saca? Então, tem esse argumento de que mesmo sem nenhuma análise do deck que tá jogando, o Force é carta de side deck. Porém, ele é tão impactante que aí as pessoas vão usar. Eu não tô entrando no mérito se é certo ou não. Tô entrando no mérito de que é o que as pessoas vão fazer, entende? Enfim, e aí isso só acaba baixando o poder de alguns decks, mas nessa ideia de que talvez a galera tire do deck, esse Force não teve um resultado que reflita isso, fazendo com que o Yubel tivesse slots absurdos. Inclusive, a questão de formato aberto que eu disse aqui na abertura é que nós tivemos o Landon Oliver, que foi o campeão desse torneio, tá? Ele saiu lá dos Estados Unidos, Guayaquil é no Equador. Ele foi pro Equador pra poder jogar esse YCS, o cara tá on fire, e ele ganhou de novo. Ele tinha ganho o YCS de Niagara Falls com o Fire King Azamina também, e aqui ele ganhou de novo com o mesmo deck, com o Fire King Azamina. Não sei se o deck é exatamente o mesmo, mas ele ganhou. Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, eu vou tentar procurar até Niagara, deixa eu ver se eu consigo achar. Tem que ser Premiere, TCG, deixa eu ver se eu acho aqui Niagara, tá aqui Niagara Falls, ó. Então, lá no começo do formato, quando o Azamina chegou, nós tivemos essa configuração aqui, né, com menos Fire King do que Snake, por exemplo. Aqui é top 32, é top 32 também. E o deck do Landon Oliver, que foi o campeão, foi essa decklist aqui, ó, em 42 cartas. Pode ter alguma diferença ou outra, mas eu nem imagino que a estrutura do deck tenha mudado tanto, né? Esse aqui é o deck que ele usou em Niagara, que foi há muito tempo já, né? Já tem aí um mês, um pouco menos de um mês, mas já tem um tempo relativo, né? Essa foi a decklist que ele usou, tendo duas Ucanix, por exemplo, né? No Tree Off de Ucanix, 2 só do Deception, e eu confesso que eu já vi decklists de Fire King que usam um Deception só, né? Que não é exatamente uma carta hard draw, mas é carta que vem proveniente da sua jogada de bruxa, tá ligado? Não é uma carta que você tem, porque ela é muito frágil. Quando você abre com os Deceptions e você dá os Deceptions early, é muito frágil, você toma algumas coisas sacrificando muito, né? Se a tua jogada passa de que você tem que dar a Deception, tributar um da mão, e aí você acaba tentando fazer a tua jogada, você perdeu algumas cartas, né, no processo. Se você precisa vir, se ele vem via Witch, e a Witch entra jogando uma carta fora da mão, entra, e a tua Deception não pode tributar o Witch, porque tem que ter volume de monstro no campo pra fazer link, a jogada fica ainda mais fraca, porque aí você vai ter que entrar o Witch descartando alguém, setando Deception, que vai ter que tributar alguém da mão, que não seja o Witch, por exemplo, pra poder fazer a tua jogada e tal. Então, eu acho que o Deception, ele é um alvo muito grande, com ogres e tal, então talvez por isso faça sentido a diminuição dessa carta no deck, mesmo que abrir com ela seja uma jogada muito boa, de que você vai jogar anti-inibir e tal, mas enfim. Acho que a gente já transpôs esses medos iniciais e o jogo já tá dando uma estabilizada diferente, se pá. Mas enfim, essa aqui foi a decklist do amigo que ele usou pra ganhar o ICS de Niagara, tá? Niagara. E aí ele usou o Exceed Fire King e o Zombie Vampire, que eu acho que pelo menos o Exceed Fire King deve ter se mantido. Que é muito bom de você ter pra poder fazer no turno do oponente e tal, e mitigar a tentativa de jogadas que você faz no teu turno, pra você ter mais tentativa de fazer no turno do oponente. Então faz sentido usar esse Exceed aqui, eu imagino que não deva ter mudado tanto assim, pelo menos não com relação ao main deck, né? O side deck talvez tenha tido mudança e tal, o Fuco certamente tá no deck, não sei se o cara usa ou não, por exemplo, Feather Storm, esse tipo de coisa. O Retaliate em si também é uma carta que desincentiva muito o uso da jogada de Azamina early, tá ligado? Porque o Retaliate sim é muito forte, como eu fiz nesse vídeo aqui em cima falando sobre. E se você tem muitos Deception, você abre com Deception, você faz Deception, corre o risco de tomar esses Retaliate de maneira bem dolorida. Talvez usar mais Deception no main deck e no side deck você tirar, não sei se faz sentido. Mas enfim, eu acho que faz sentido. Não sei se realmente, competitivamente falando, as pessoas pensam isso, mas eu acho que faz o seu nível de sentido. Essa não é a decklist do cara que ganhou agora, né? É só o exemplo da decklist que o mesmo cara, né? O mesmo Landon Oliver usou pra ganhar o ICS de Niagara há algum tempo atrás. E de novo ele ganhou um outro ICS, dessa vez em Guayaquil. Mas, voltando à questão do uso dos decks, né, nós temos aqui 6 Fire Kings dentro do top, apenas top 32. Tem 4 slots de decks aqui, ó, que ainda não se sabe qual deck que essas pessoas estavam usando, tá? Então pode ser que tenham mais Fire King ou mais Snake Eye aqui, eu não sei. O ponto é que, com o que temos até agora de informação, topou no top 32, 6 Fire King e 6 Snake Eyes. A gente já não tá mais... O Fire King usa Snake Eye sempre, tá? Pelo menos é o que o gráfico diz aqui pra gente, ó. Todo Fire King que tem Snake Eye também, né? E Azamina também. E todo Snake Eye que tem também usa Azamina. Alguns vão usar Fiendsmith a mais, mas tem alguns decks que vão abdicar
de usar o Fire King e usar só o Snake e o Azamina, e tem deck de Fire King que vai usar o Snake e o Azamina, por exemplo, né? Então tem aí os seus pontos. Tem alguns usam o Fiend Smith para ter mais push, ao invés de ter o uso do Dominus Impulse, por exemplo. Então tem essas distinções. Ainda assim, nós tivemos 6 Fire King e 6 Snake Eyes cada, né? No top 32, seguido por 5 Tempais. 5 Tempais aí no calcanhar da galera, né? Porém, o uso no top 8, cara, o Paulo, inclusive, jogou de Snake Eye com o Fiend Smith. Eu quero muito ver o vídeo do Paulo. Será que ele tá usando 60 cartas ainda? Muitas cartas. Mas ele usou o Fiend Smith. E aí certamente ele vai ter argumentações. Ele tinha dito que o Dominus Impulse tinha sido muito bom pra ele no último ICS que ele jogou, né? De Snake com Azamina. E aí agora ele foi pro torneio e usou o Fiend Smith. Então ele não usa o Dominus Impulse. Eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser o profile dele, pra ver ele falando do formato nessa perspectiva desse novo formato, agora que ele deu uma andada, né? Enfim, mas voltando pro top 8. Ainda assim, por mais que tenhamos diversidade aqui no top geral, né? Como vocês podem ver, tem 5 Tenpai, e aí você entra nos decks que tem o Yubel, então esses são os que mais toparam, né? Fire King com 6, Snake com 6, Tenpai com 5 e Yubel com 3. O Yubel é forte, vai acontecer dele topar eventualmente, por mais que eu ache que a dificuldade dele chegar aqui nas cabeças vai aumentando cada vez mais pra premiar eventos, né? Pra o ICS e tal. Fora isso, tem um monte de deck que fez um top, né? Mas foram muitos mesmo. Musketeer, tá aqui o Musketeer fazendo o top 8, inclusive, né? Usando o Fiend Smith, é óbvio. Nós temos aqui também Mermeio, Despia, Exodia, Dragon Link, Traptrix, Labyrinth e Floowandereeze. Um monte de deck, cara. O que faz se pensar, né, sobre a real força desses decks. Assim, tem algumas questões que a gente precisa pensar sobre um formato, né? Ser bom ou não e tal, do formato da diversidade do formato, dizer se ele é um formato bom ou ruim, né? No final das contas, muito passa pelo que esses decks fazem, né? Então, geralmente, como no Yu-Gi-Oh! Nós temos muitos decks que fazem coisas absurdas a ponto de se eles jogarem, eles vão ganhar. Temos muito disso rolando ao mesmo tempo, muitos decks mesmo, que se você deixar, você vai perder, deixar o cara jogar, você vai perder o jogo. O fato de ter tantos decks assim aumenta a probabilidade de que quanto mais decks tivermos no meta, em tops, pior seja o formato, porque todos eles são decks ruins de se ter no jogo, entende? Ruins de se ter, que se o cara jogar, você vai... Enfim, esse é um ponto. Mas, ao mesmo tempo, isso por si só não diz muita coisa. Se nós temos a mesma quantidade de decks, muitos decks topando, por exemplo, ou muitos decks no competitivo, mas esses decks têm as suas questões e eles não são simplesmente FTK, esse formato não é ruim, tá? Porque você consegue jogar com vários decks diferentes. Tem sim que ter um nível de uma diferença de força de um para outro, mas você é muito difícil que isso aconteça, né? Precisa ter possibilidade de jogar aí bem com algum deck mais fraco, mas que ele não seja simplesmente um deck que ganhou no dado e vai estompar todo mundo, saca? E não é o que a gente vê aqui nesse top. A gente vê muitos decks diferentes, mas tirando o Mermeio, por exemplo, o Mermeio talvez seja o deck mais assim. Nenhum desses outros decks são decks que simplesmente vão lá primeiro e estompam um cara, como o Yubel faz, por exemplo, tá ligado? Então, essa diversidade aqui, ouso dizer que nem é uma diversidade ruim, do jeito que tá aqui, saca? Porque não é preto no branco de dizer que um formato diverso é ruim. Em contrapartida, não sei se isso diz muito sobre que, cara, esse deck aqui, eles não são tão fortes assim, hein? Não sei se você tem essa impressão sobre... Eu acho garantidamente que esses dois decks aqui são os melhores do formato, tá? Não tem nem discussão. Mas o quão melhores eles são? Dá pra você ganhar com todos esses outros aqui. O que faz com que seja um formato interessante. Porque apesar deles serem melhores, são decks melhores com certeza, mas ainda assim dá pra você ganhar com os outros decks. Porque, se não, cara, não teria, sei lá, mano, talvez o Paulo aqui, o cara que joga tanto, né, o Paulo, ele vai jogar com um deck de Moki Moki, se o deck de Moki Moki der mais chance dele ganhar o torneio, tá? O Paulo não é mais aquele Paulo que joga só de BA porque ele gosta do BA. Mano, ele faria qualquer coisa pra poder ganhar a porra do torneio. Então, o que me leva a crer que, apesar de tudo, o formato ainda põe controle na mão desses decks, que ainda continua sendo melhor jogar com ele contra ele mesmo do que contra outro deck contra esses, saca? Tipo, às vezes dá pra pensar nisso, né? Imagina que o Fire King, o Snake Eye é o melhor deck, digamos assim. Então, com o que eu vou jogar? Vale a pena eu jogar um Mirror desse deck? Ou a Mirror é tão estranha a ponto de ser melhor eu jogar contra ou com outro deck pra eu poder ganhar desse Snake Eye? Porque se a Mirror não for boa, vale mais a pena jogar com outra coisa, saca? Porque essa outra coisa é uma coisa focada pra ganhar do Snake Eye. Ao mesmo tempo em que, se tá tão aberto, talvez seja, enfim,
é só pra dizer que não tá fugindo tanto, né? Esses decks com certeza eles ainda são os melhores, mas ao mesmo tempo eles não são inganháveis, mano. Muito pelo contrário, olha a quantidade de deck que topou. E eu imagino que deva ter tido Snake Eye pra caralho, tá? E performou até mal se você for olhar por esse prisma, porque certamente devem ter sido os decks mais populares em uso, e mesmo assim eles converteram só 6 cada, né? Enfim. Mas ainda assim são os melhores decks disparado. Mas aí é que entra a questão do formato aberto, né? Nenhum desses decks que você olha, ele não tá aí pra estompar a cara da galera porque sim, saca? São decks que, mano, tem questões, são decks meio mid-range assim e tal, e que dá pra ganhar, saca? Essa é a questão. Esse é o impacto invisível do Force. Esse é o ponto, é o impacto invisível do Force. Por que a gente não tá vendo outros decks mais mobile como que o cara só quer ganhar no dado? Pode ser, mas não foi o dia de ninguém nesse torneio, tá ligado? Eles podiam estar lá, mas não foi o dia de ninguém. Sempre é o dia de alguém, quando o cara vai jogar com um deck meio wombo combo assim. Talvez tenha sido o dia do Yubel, mas enfim. Ou seja, a galera não se sente incentivada a isso, né? Porque o Force existe, o que é incrivelmente bom pra um formato. Eu não sei se fez muito sentido as coisas que eu tô falando, mas eu só pensei e falei. Aqui nós temos o top 8 completado, né? Agora na hora da onça beber água. Dito isso, na hora da onça beber água, quem que performa bem? Fire King no top 4, Snake no top 4, Fire King e um Tenpai. Ele sempre vai estar lá, né? Mas, completando o top 8, temos um Snake, temos um Fire King, aí tem o Muscate, né? Com muito Fiendsmith, e temos outro Tenpai. Então, na hora da onça beber água de verdade, né? Se a gente for olhar aqui, por exemplo, top 32, 6 Fire King, 6 Snake, 5 Tenpai. Top 16, todos os Tenpais passaram, todos os Fire King passaram, 3 Snake ficaram pela metade. No top 8, aí sim cortou o Fire King pela metade, mas ainda assim são 3 Fire Kings no top 8, 2 Snake Eyes no top 8, 2 Tenpai no top 8 e 1 Muscate no top 8. Foi o único deck que conseguiu passar desse funil, mas ao mesmo tempo eu confesso que poderia ser qualquer um, tá? Não sei, não tem algo de especial assim no Muscate que fez com que ele passasse. Eu acho, eu não vi a decklist ainda pra eu poder tentar entender o contexto, né? Mas enfim. E aí, chegando no top 4, tem 2 Fire King, um Snake e um Tenpai, que na verdade é o meta, né? É isso aqui, ó. Esse é o meta. No final das contas, a representação foi boa. Apesar de a quantidade eu achar que foi menor do que se imagina. O que isso quer dizer? Eu não sei. A gente precisa de mais informações sobre, com decklists, com o metacall da galera que foi jogar. Eu não sei se tem tendências nesse local de Guayaquil, enfim. Tem algumas questões que devem ser levadas em considerações. Mas ainda assim, eu acho que foi um torneio interessante, vendo o que aconteceu, tá? Agora resta a gente ver os desdobramentos restantes do formato. Mas enfim, meus amigos, é basicamente isso. Se tiverem novas decklists, pra gente poder comentar um pouco, pra tentar entender melhor o formato, eu certamente vou vir aqui falar com vocês. E estamos todos ansiosos pelo vídeo do Paulo, falando a perspectiva dele, usando a porra do Fiendsmith no formato do Force, já que é quase que na contramão de muita gente fazendo nesse momento e não usando Dominus Impulse. O que será que ele tem pra dizer? Mas é basicamente isso. Valeu, falou, meus amigos, e até mais.